Fala, povo santo, povo lindo, povo de Deus. Aqui quem fala com você é Elisier Nascimento. Sou o idealizador da Cristão que Investe e hoje a gente começa esse podcast falando do assunto que eu acho mais importante que a gente deve investir. Conhecimento pautado na palavra de Deus. Um conhecimento vindo de experiência, de uma pessoa que é testemunha do Senhor, testemunho do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia, que vai estar falando aqui conosco hoje. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a fazer parte desse movimento da Cristão que Investe. Nós nascemos com a intenção de ensinar o povo cristão sobre finanças, dinheiro à luz da Bíblia, conhecimento a respeito da multiplicação financeira, mas mais importante do que você saber disso, mais importante do que você multiplicar o dinheiro é você conhecer quem é o seu Deus, quem é o seu Pai e o que Ele tem para a sua vida. E por isso hoje nós trazemos conosco aqui pastor Natanael Mongelos, que vai estar trazendo uma palavra, um testemunho, um bate-papo muito profundo dentro da direção de Deus, tá certo? Se inscreve, coloca aí, aperta no sininho, se inscreve no canal, compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser bom demais esse conhecimento que nós vamos estar trazendo aqui hoje nesse bate-papo do podcast da Cristão que Investe, tá certo? Vamos junto! Eu estou aqui hoje, então, com meu querido amigo, pastor Natanael Mongelos. Bem-vindo, pastor. Obrigado, Eliezer, uma alegria, é bom demais fazer parte desse podcast e estar à mesa, eu amo estar à mesa. Maravilha. É bom demais, estamos juntos. Obrigado desde já pelo convite e me receber aqui. Bora, vamos bater esse papo aí, vai ser um tempo bacana, vai ser legal. Maravilha, maravilha, acredito muito nisso. Para começar, pastor, eu sempre acho legal essa pergunta e acredito que ela venha ao caso. Quem é Natanael Mongelos? Muito bem, Natanael Mongelos é um homem simples, alguém que gosta de levar a vida sem títulos, né? E eu sempre costumo dizer que às vezes nós chamamos os homens por títulos, mas Jesus a gente chama pelo nome. Então eu gosto de ser esse cara simples, esse cara que é o mesmo cara em casa, é o mesmo cara desenvolvendo a sua função. E sou casado com a Lisana Maeli há 16 anos, sou pai da Rebeca de 21 anos, sou pai da Laura de 7 anos, sou pai da Luísa de 4 anos e sou pai da Laís de 2 anos. E parei por aí porque o menino, ele não vai vir. Descobriu isso? Então lá eu sou o bendito fruto entre as mulheres. E me sinto feliz, me sinto realizado em ser pai de meninas e é uma experiência extraordinária. Mas a minha filha Rebeca, ela fez o que eu não consegui fazer, então agora dia 10 de janeiro eu estou me tornando avô do Francisco, do Chiquinho. Então, dia 10 de janeiro, me torno avô agora. Que bênção. E dentro disso, nós temos desenvolvido o pastoreio na congregação Mevan, na cidade de Campo Bom. Ali nós estamos e também atendemos convites, né, para falar algumas coisinhas aí pelo Brasil, afora. E estamos nessa caminhada aí, Eliezer. Maravilha, que bênção, pastor. Bom, eu conheço um pouco da sua história, né, mas as pessoas que vão estar nos ouvindo e nos assistindo ainda não conhecem. Conta um pouquinho da sua história, pastor, assim, a nível de vida. Onde o senhor nasceu em um lar cristão? Como que foi esse primeiro contato com o Evangelho? Quem foi a pessoa que pregou pela primeira vez a respeito do Senhor Jesus? Quando de fato houve, né, a conversão, o aceitar o Senhor Jesus de forma consciente? Conta um pouquinho para nós aí desse início de caminhada aí. Muito bem. Eu nasci num lar cristão, desde que eu me conheço, me identifiquei por gente. Meu pai já era pastor, a minha mãe. Meus irmãos já eram ministros da palavra. E eu nasci na cidade de Alvorada, uma cidade muito conhecida. Né? Me criei nessa cidade e eu vi bastante coisa. Eu vi o meu pai ele sofrer, padecer dentro de um sistema religioso, vamos dizer assim. E isso foi causando algumas marcas na minha vida, isso foi causando alguns traumas na minha vida. E quando eu tinha 12 anos de idade, eu decidi por mim mesmo que eu não queria ser crente. Essa era a expressão que eu usava. Eu dizia, eu não quero ser crente. E isso foi criando uma revolta dentro de tudo aquilo que eu via o meu pai viver dentro desse sistema religioso.
E eu comecei, literalmente, por rebeldia, comecei a procurar a viver totalmente contrário àquilo que meu pai ensinava, minha mãe ensinava. E dentro das companhias, na escola, comecei a buscar e querer experimentar outras coisas, fugindo desta realidade da onde eu fui ensinado. E aí, com meus 13, 14 anos, experimentei o primeiro gole de álcool, né, de cerveja, e aí acabei me envolvendo com drogadição, com vício. Entrei ali nos meus 14 anos e fui até os meus 20 anos, mais ou menos, aprofundado na drogadição, cheguei a usar até crack. Foi um tempo tão terrível da minha vida, assim, Eliezer. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque eu não vejo isso como um testemunho, eu vejo isso como um testemunho, né? Então, assim, não é modelo, não é exemplo para ninguém, mas foi um tempo onde a rebeldia ela me levou a isso. E realmente, assim, o sofrimento, o quebrada da cara, como se diz assim, fez com que eu caísse em si e quisesse voltar aos ensinamentos onde meu pai e a minha mãe tinham estabelecido na minha vida. Porque dentro de toda essa rebeldia, mas havia um marco, né, que eles tinham estabelecido. Então, eu consegui ir com a permissão, né, e com a misericórdia de Deus, vamos dizer assim, consegui ir, mas até um certo ponto, mas quando chegou ali, o Senhor me permitiu voltar, retornar, e esse foi o tempo aonde, dentro dos meus 20 anos de idade, eu comecei a procurar, porque, na verdade, todas aquelas experiências que eu via desde criança acontecer dentro da congregação, dentro da minha própria casa, né, eu lembro dos irmãos orando na sala, orando com meu pai, com a minha mãe, aquilo começou a despertar de realmente eu querer ter aquelas experiências com o Senhor. E foi aonde eu comecei a buscar para me livrar daquela drogadição. Eu passei 9 meses dentro de uma casa de recuperação, de uma casa terapêutica, me recuperando, buscando ao Senhor. E foi aonde eu tive o encontro verdadeiramente com Deus. E a partir daí, comecei uma nova caminhada com Cristo, né? E nessa nova caminhada, a cada dia, renunciando a mim mesmo e procurando conhecer verdadeiramente, não somente aquilo que eu via, mas agora experimentar as verdades de Deus na minha vida. Certo. Isso o senhor tinha entre 20 e 20 e poucos anos? Dos meus 20, 21 anos ali foi o meu retorno. Maravilha, bênção de Deus. E o senhor pudesse hoje dizer 2 frases, né? Uma vinda do seu pai e uma da sua mãe, que lhe marcaram. Quais seriam essas frases? Interessante, meu pai, ele sempre dizia algo, né? Ele dizia, aprende comigo e não aprende com os outros, porque comigo você vai aprender sem dor, com os outros você vai aprender com dor. Meu pai sempre falava isso, né? É uma frase que eu não esqueço. A minha mãe, ela era de poucas palavras até hoje, né? Mas ela era uma mulher de muita autoridade. Então, assim, eu não lembro da minha mãe uma frase, mas eu lembro da minha mãe uma postura. A minha mãe era aquela mulher que quando ela levantava, ou às vezes dentro de alguma situação, às vezes ela gritava ou batia os pés e ela dizia, aqui não, Satanás, aqui quem manda é o Senhor. Então a minha mãe sempre foi essa mulher que ela usava essa autoridade e nós respeitávamos e respeito ela muito até hoje. Meu pai já é falecido, sim, mas a minha mãe me ganhou com 42 anos, ainda está em vida com seus 87 anos, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Amém, bênção de Deus. E, pastor, quando que começou o desejo, o que veio primeiro? O desejo por ministrar a palavra, ser um pregador, ou o desejo de ser um pastor? Né, de apacentar ovelhas, de cuidar de almas, cuidar de vida. O que nasceu primeiro no seu coração? Até porque você nasceu num ambiente pentecostal de igreja tradicional no Brasil, né? Então a gente sabe que tem ali algumas deturpações com relação a ministério e tudo mais, né? Hoje a gente tem essa maturidade e consegue avaliar dessa maneira. Mas o que nasceu primeiro no teu coração? O desejo de ministrar a palavra, de pregar a palavra? Se é que nasceu ou se foi algo quando você viu já estava fazendo? Ou não, cara, eu sempre quis ser pastor, eu sempre imaginei nessa função. Isso existiu ou como é que foi? Eu desde a minha infância, eu sempre me vi
em meio a assuntos, e esses assuntos eles sempre eram a respeito do evangelho ou de congregação. Então, assim, lá em casa, né, a mesa, aos domingos, sempre havia esse assunto. E meu pai sempre teve um cuidado, um zelo muito grande de não permitir que os assuntos eles se tornassem pessoais. O meu pai, ele dentro da humildade dele e também da pouca sabedoria que ele carregava, mas ele sempre nos ensinou a amar a igreja. A amar a igreja. E dentro disso, então, eu desde cedo, eu sempre dava opinião, e algo interessante é que o meu pai não nos cortava. Eu tenho exemplo assim de ver outras famílias daquele tempo, daquela época, em que os pais não permitiam os filhos compartilhar, e o nosso pai não, ele não nos cortava. Ele nos ouvia, claro, no tempo certo, nos momentos, né, corretos. Então isso nos dava coragem para que a gente pudesse compartilhar. Então, com pouca idade, eu já compartilhava assuntos que não eram para a minha idade. E isso começou a aguçar em mim o desejo pela comunicação, pela fala, e também ver o meu pai, o domingo pela manhã, o dia todo, dentro de um quarto, ouvindo canções, com 3, 4 Bíblias abertas, livros à sua frente, aonde ele estava tirando o dia de meditação para ministrar à noite. Então, isso nos aguçava. Isso nos aguçava. Então, muito antes do pastoreio, aquele desejo de expor a palavra, de pregar a palavra, de ministrar a palavra, ela vem em primeiro lugar por esse exemplo do meu pai. Bênção de Deus, maravilha. E com que idade o senhor começou a pregar? Eu comecei a pregar com os meus 12 anos, 10 anos por aí. Eu já pregava. O meu irmão mais velho, Jefferson, a primeira pregação dele foi com 6 anos de idade. Então, assim, a gente vinha dessa forma de escola dominical, domingo pela manhã, né? Ali já estava envolvido, assim. E havia aquela competição entre nós, né? Quando o pastor pregava, havia aquela competição, quem achava o texto mais rápido, um com o outro. Então, nós tínhamos um manejo da Bíblia, das Escrituras, né, desde cedo, assim. É fantástico. Só em você fazer essas perguntas aqui, passa um filme. Interessante, é muito interessante. Que benção. Bom, o senhor comentou a respeito do sistema religioso, né? E a gente sabe que o sistema está realmente impregnado, principalmente nas igrejas de cunho mais tradicional, né? Quando que o senhor se percebeu participando e ativo nesse sistema? Na verdade, quando você começa a conhecer ao Senhor e começa a ter, não agora uma compreensão daquilo que você busca através de estudos, né? Mas quando você passa a ter a revelação, essa revelação, ela faz com que as escamas caiam dos seus olhos e você começa agora a compreender aquilo que realmente o Senhor está te introduzindo e aquilo que homens eles te introduziram através de uma pressão, através de um peso, né? de um ensino de regras, né? E aí você começa a abrir os seus olhos. E quando os seus olhos se abrem, você vai entender que muita coisa que você viveu não tinha nada a ver com o Senhor, tinha a ver com homens que entendiam, que compreendiam, que deveriam se mover assim. Mas talvez pelaquilo que foram ensinados ou por não ter coragem, não diziam, né? Isso aqui não tem a ver com o Senhor, isso aqui eu falo de mim mesmo porque me agrada, né? Então, quando você tem a revelação, você sai desse sistema religioso e você passa a compreender o reino de Deus verdadeiramente. O quanto que a sua esposa teve de participação nessa percepção de jugo do homem, né, e vontade de Deus de fato? Na verdade, foi uma busca junto, né? Porque assim, tanto eu como ela, nós viemos de famílias tradicionais, né? Então, assim, quando nós nos encontramos e casamos, nós começamos a desenvolver
aquilo que nós já desenvolvíamos, mas agora juntos. E viajando bastante, saindo bastante, vendo outros lugares, ouvindo outras pessoas, nós começamos a compreender que havia mais. Não era somente aquilo que nós vivíamos, tem mais, né? E aí você entra num lugar onde você diz assim, mas da onde que esse homem está tirando isso que ele está falando? Aonde está isso? Será que a Bíblia dele é diferente da minha? Será que tem alguma coisa? Tem. E aí foi aguçado em nós esse desejo de nós buscarmos essa realidade que ela existe, né, desde a fundação do mundo, mas que nós ainda não tínhamos acessado. Essa realidade que o senhor fala, ela veio junto com a necessidade de sair debaixo desse jugo religioso? Acontece muito, às vezes, aonde alguém olha para si e consegue compreender que o seu potencial é muito mais, né? É como um grande peixe. Um grande peixe, ele pode ser criado dentro de um aquário, mas vai chegar o momento que há um poder de nadar dentro dele, aonde aquele aquário ele se torna um lugar inadequado, é muito pequeno para ele, porque há um poder de nadar dele muito mais do que aquele espaço que ele está. Então, alguns conseguem ter essa percepção. Outros, às vezes, saem devido feridas, devido perseguições, né, devido tantos traumas, aonde a pessoa diz assim, cara, um lugar que deveria ser um lugar de paz, de gozo, de refrigério, está se tornando um lugar de aflição. Eu preciso sair daqui, mas, ao mesmo tempo, eu não quero voltar a ter práticas, né, imorais, decaídas, então eu vou procurar um outro lugar. Então pode acontecer das duas formas, e essas duas formas elas vão te levar a um lugar que esse ambiente expresse a verdade do reino de Deus. Maravilha. E como que se deu essa transição sua, de sair desse sistema que lhe prendia, vamos dizer assim, né? Acabava limitando o potencial que existia dentro do senhor, da sua esposa. E qual foi o passo tomado? O que você teve que fazer? Foi para um outro ministério? Montou um ministério já de imediato? Como que foi essa transição? No nosso caso foi a frustração, né? Foi a frustração, assim, de nós estarmos em um lugar e era justamente o que eu falei, esse lugar, assim, em vez de te trazer refrigério, paz, descanso, parece que você ia buscar o Senhor, mas você vinha mais ferido, mais frustrado, mais machucado, do que realmente ter esse encontro com Cristo. E isso foi fazendo com que nós começássemos a pensar que havia algo mais. Então, nós começamos a procurar outros lugares. Mas parece que todo lugar que a gente chegava, a gente não encontrava aquilo que nós estávamos procurando. Até então que a gente resolveu se retirar e buscar o Senhor. E nós ficamos buscando o Senhor durante um ano. Um ano orando, um ano jejuando, um ano só buscando a Deus, para aquilo que realmente o Senhor ia nos direcionar. Até que então, um dia eu conversei com a minha esposa e disse para ela, eu acho que nós vamos iniciar alguma coisa. Ela disse, não é isso que eu penso, não é isso que é o projeto. E ali eu pensei comigo, eu disse, se nem a minha mulher acredita em mim, então eu estou perdido. Se nem a minha mulher acredita em mim, eu estou perdido. E aí, então, a gente não deu sequência. Até que passou mais um tempo, eu não me recordo quanto tempo, e ela me procurou. Ela disse, eu preciso te falar algo. Se é isso que o Senhor tem para nós, então eu estou contigo, eu te apoio. E ali nós iniciamos. E nós iniciamos dentro de uma forma onde eu nunca tinha pastoreado igreja, né? A cidade que nós estávamos agora, já estávamos morando em Novo Hamburgo, e nessa cidade nós não conhecíamos ninguém, nós nunca tinha pastoreado ali. Então, literalmente, iniciou eu e ela, iniciamos nós dois. E aí começaram a chegar outras pessoas, e foi aí que nós demos o start. Mas ainda assim, nós nos movimentávamos multiplicando algumas coisas que nós estávamos saindo de um lugar, fugindo daquilo, mas nós não sabíamos fazer de outra forma. Então nós acabamos só mudando
o ambiente. Mas a movimentação ainda continuava sendo a mesma. Durou quanto tempo essa movimentação? Essa movimentação durou uns 5, 6 anos, nos movimentando da mesma forma. Da mesma forma. Hoje são 15 anos de ministério, de pastoreio? Hoje nós já vamos para 16 anos. 16 anos de ministério. E desses 16, 6 ainda meio que replicando aquilo que tinha sido aprendido. E como que foi depurar isso? Como que foi se libertar desse jugo, vamos dizer assim, dessa carga aí, que não era o que você queria refletir, você queria viver algo novo, vocês queriam viver algo novo, mas não sabiam como que seria esse novo, como que isso aconteceu, onde é que foi a liga, onde é que foi realmente o despertar, se tem algum agente, se tem alguma pessoa, algum pastor, algum amigo, né? Como que isso se deu? Algo que eu aprendi, que sempre entre Deus e nós existe um homem. Tudo que nós procuramos, alguém já carrega. Eu aprendi isso. E eu comecei a procurar em vários lugares, ir em conferências, ouvir outros líderes, outros pastores, até que um dia eu me identifiquei, que foi quando eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio. Quando eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio, eu me identifiquei. Eu disse, cara, é isso aí. É isso. Eu só não sabia expressar. Parece que tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele dizia, estava dentro de mim, mas eu não conseguia colocar para fora aquilo. E quando eu ouvi, literalmente, aquelas verdades que ele expressava, elas foram compatíveis com aquilo que eu carregava, mas não sabia expressar. E aí foi aonde nós começamos a andar com o Mevan, ir a Itajaí, estar mais vezes lá, participar dos cafés de pastores, e isso foi fazendo com que nós viéssemos ter uma compreensão maior daquilo que nós queríamos. E aí chega um outro processo. O primeiro processo foi nós nos encontrar com a revelação, ter certeza que aquilo era compatível que nós carregávamos. Segundo, nós passamos para um lugar de desconstrução, onde nós nos permitimos dizer que tudo aquilo que nós carregávamos, nós não íamos comparar, nós não íamos entrar num lugar de fazer comparações com tudo aquilo que nós aprendemos e com tudo aquilo que nós estávamos ouvindo. E nós nos permitimos ser desconstruídos. Então, o primeiro processo foi desconstrução. O segundo processo foi a retirada de entulho. Porque aí, no processo de desconstrução, tudo aquilo que era abalável foi abalado e ficou somente aquilo que era inabalável, que são os marcos antigos. Os marcos antigos você não remove eles. São os ensinamentos do seu pai, são as verdades, são a respeito de princípios, valores, pecados, e isso não se remove. Então, os marcos antigos, eles ficaram em pé. Agora, tudo que era palha, feno, isso foi queimado. E aí, então, o primeiro processo de desconstrução. O segundo processo foi a remoção do entulho. O terceiro processo foi a terraplanagem, que se fazia necessário agora aplainar o terreno. E o quarto processo, então, foi o processo de fundamento, aonde nós começamos a estabelecer fundamentos, para que depois, em si, viesse o quinto e último processo, que é o processo de construção. Duas coisas, pastor. Dentro do processo de fundamento, isso veio diretamente do apóstolo Luiz Hermínio? Teve algum outro apóstolo, outras pessoas vinculadas a essa visão que, digamos assim, que lhe mentorearam nesse processo? Sim, sim. O apóstolo Luiz Hermínio, ele até o dia de hoje, é o meu pastor, é o meu pai espiritual, é o homem que cuida do meu coração. E sim, ele designou alguns homens que foram fundamentais da minha vida. Entre eles o apóstolo Ulisses, que é o seu irmão biológico, também é um pastor que está muito perto de mim, é um amigão, é um homem de Deus. E também o pastor Luiz Henrique e pastora Rose do Mevan Criciúma, que foram os pastores que entraram para dentro da nossa casa, curaram o nosso casamento, foram aqueles que não tiveram contato com o pastor Natanael, mas foram aqueles que tiveram contato com o homem chamado Natanael. Foram aqueles que disseram assim: Natanael, vamos se despir, vamos tirar os títulos, vamos tirar toda a farda, todas as divisas, e vamos tratar do homem Natanael. Então,
Luiz Henrique e Rose fazem parte da minha vida até hoje, temos uma aliança eterna, é alguém que nós amamos, amamos demais. Benção. Dentro dessa sua fala, 3 pontos me chamaram a atenção. Primeiro deles, né, abrindo um parênteses aqui, o senhor falou sobre remoção de entulhos, né, tirar aquilo que necessita ser tirado. E nesses 16 anos de pastoreio, né, muitas pessoas passaram pela vida, né, do senhor, da pastora, e qual seria o ponto que o senhor atribui? Porque a gente percebe que as pessoas parece que elas não querem tirar o entulho, né, remover o entulho. Elas não, primeiro parece que não querem reconhecer, né, e segundo parece que não querem retirar esse entulho. Mas dentro dessa perspectiva, olhando para as pessoas que o senhor já pastoreou, essa história que o senhor tem de pastoreio, essa vida de pastoreio que o senhor tem, né, quase metade da sua vida hoje é pastoreando, o que o senhor atribui isso? Né? Por quais razões as pessoas não conseguem se livrar desses entulhos? Porque parece que isso é um processo extremamente necessário para que haja uma mudança de vida de fato. Hoje nós precisamos entender o que realmente nós fomos chamados para viver. Então, assim, há muitas pessoas que elas buscam um lugar para ser feliz, né? As pessoas buscam a felicidade. E quando Deus colocou Adão no Éden, Deus não disse para Adão, seja feliz. Deus disse para Adão, governe. Deus não mandou Adão ser feliz, Deus mandou Adão governar. Então, quando eu não entendo a autoridade que eu carrego, eu não governo áreas da minha vida. Então, eu procuro a felicidade à busca de qualquer coisa. Então, não importa o quanto eu vou gastar, não importa o quanto eu vou perder, desde que eu seja feliz, acabou. Então, quando eu não entendo isso, eu vivo uma vida sem propósito. Então, quando eu busco a felicidade, qualquer lugar, qualquer ambiente, ele serve. E se serviu somente para hoje, amanhã eu busco outro. E assim eu vou a minha vida inteira e eu não entendo quem eu sou. Dentro dessa sua frase, o senhor coloca isso e o entendimento que vem é pessoas não cristãs, pessoas que não conhecem a Cristo vivem dentro desse mote, dessa maneira, né, desse modo de viver, que é o prazer a qualquer custo, né, a emoção a todo pano, de qualquer forma, não importa como, não importa o jeito, visto questão do consumo de drogas, consumo de álcool, né, pornografia e por aí vai, né, falando realmente. Mas quando a gente fala de pessoas cristãs, que já aceitaram a Cristo, que já conhecem o Senhor, né, que, como o senhor falou, saem de lugares magoados, feridos, chateados, e vem para um lugar onde existe uma palavra, existe uma água viva sendo jorrada de fato, existe uma palavra direta de Deus sendo ministrada, mas que parece que as pessoas estacionam, não avançam, não conseguem continuar. O que o senhor, se pudesse atribuir alguma coisa, né? Ao que o senhor atribuiria essa estagnação, essa falta de avanço? Essa estagnação, essa falta de avanço, Eliezer, se dá diretamente pela falta de transformação do entendimento, aonde a maioria das pessoas elas buscam uma mudança instantânea, uma mudança radical. Então, assim, como a nossa vida ela é feita de acessórios que nos auxiliam, né? Nós estamos num ambiente aqui, está muito quente, eu ligo o ar-condicionado, vai solucionar o calor. Tá? Eu estou aqui com sede, traz água. Então, assim, nós estamos acostumados a coisas que nos trazem soluções rápidas. E essas soluções rápidas, elas também são soluções visíveis. Então, eu quero ver algo acontecer. Então, muitas pessoas elas entram para dentro de um lugar onde se diz religiosamente, igreja, e elas querem uma mudança. O que eu mudo? Eu mudo o meu perfil, eu mudo a minha roupa, eu deixo de fazer algumas coisas. Mas isto mudou o seu comportamento e não mudou a sua mentalidade. O evangelho, ele não é conversão de comportamento. O evangelho, ele é conversão de mentalidade. Então, por que a minha vida é estagnada? Porque eu converti todos os meus comportamentos, mas eu não converti a minha mentalidade. Então, é por isso que eu preciso viver debaixo de regras. Eu não sei viver como um animal selvagem.
Eu não sei viver como alguém livre, porque o selvagem, ele não é um animal que ele não tem limites. Ele é um animal que ele sabe viver livre dentro da sua natureza. Então eu preciso entender o que é ser um selvagem. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo vivendo o reino de Deus, eu sou alguém livre, que eu sei viver dentro daquilo que o meu pai estabeleceu e me deu para mim desfrutar. Yes. Então, enquanto eu não entendo isso, eu preciso ser alguém que sempre tenho que ser direcionado, não no sentido de ser conduzido, mas no sentido de ser regrado. Por quê? Porque eu não sei viver fora disso. Porque o que eu aprendi foi só mudar o meu comportamento e não mudar a minha mentalidade. Bênção de Deus, bênção de Deus. Galera, que papo top a gente está tendo aqui, um papo de alto nível. A gente entrou num assunto aqui que realmente o pastor Natanael vive, né? Eu tenho acompanhado há alguns anos, ele vive essa mudança de mentalidade, o exercer a natureza do nosso Pai, nosso Senhor. E isso é muito legal, muito gostoso. Já vou dizendo para você, seja assinante do nosso canal, né? Aperta o sininho, se torna assinante, se inscreve, né? Que acho que é muito importante para que a gente possa gerar relevância no canal e fazer com que essa mensagem que a gente está trazendo aqui chegue a mais pessoas. E isso também faz com que você tenha que compartilhar, né? Compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão ao seu alcance, os seus amigos, colegas de trabalho, os irmãos da igreja em que você congrega, seus familiares, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Compartilha com todo mundo, que vai ser muito importante isso para que a gente leve essa mensagem, a gente leve, né, o canal Cristão que Investe de uma forma muito evangelística também, né, para os da casa, para aqueles que servem a Deus. E a gente está começando esse canal justamente falando sobre investir em algo que é extremamente importante, que é o quê? Conhecer a Deus, conhecer ao Senhor. E qual é a melhor forma que nós temos de conhecer o Senhor? Quando a gente ouve testemunhas. Eu lembro que Cristo disse assim, que nós seremos testemunhas dele. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha. Testemunha de quê? Testemunha do que o Senhor fez na nossa vida. E aqui eu tenho hoje o pastor Natanael contando um pouco do seu testemunho, um pouco da sua história, um pouco da sua vivência, um pouco da palavra que ele tem carregado, da revelação que ele tem trazido consigo. E isso faz uma enorme diferença, faz muita diferença na vida daqueles que ouvem. Pode ter certeza nisso. Pastor, entrando aqui e falar de algo que eu acho interessante que o senhor comentou na sua fala, que o senhor buscou, né, pessoas, né, o pastor Luiz Henrique e a sua esposa, a pastora Rose, né, e ele falou algo assim, cara, vamos tratar esse casamento, né, vamos trabalhar isso, mas sem divisa, sem essa questão do fulano de tal, beltrano de tal. O que foi isso para a sua vida? Né, que eu acho que é um ponto interessante de nós falarmos aqui, tratar o casamento. O que precisava ser tratado? Se o senhor puder falar, óbvio, mas se o senhor pudesse elencar 3 pontos que precisavam ser tratados no seu casamento, né, ou entulhos que precisavam ser removidos para que pudesse fluir, né, como um casal, como a Bíblia fala, né, sendo um, os dois sendo um. O que precisava ser tratado nisso que o senhor pode compartilhar conosco aí que é importante? Tudo que você vê num casamento não é fruto de 2, é fruto de 1. Então, às vezes, nós queremos tratar um casamento a partir do casal. O casamento, ele é o resultado de 2 indivíduos que se esforçam para ser um. Então, antes de você tratar o casal, você precisa tratar o indivíduo. E o problema do meu casamento era eu. Eu era um cara orgulhoso, soberbo, arrogante, né? E dentro do orgulho, eu estabeleci para mim alguns lugares de fuga, alguns lugares aonde eu buscava a ser, né, o machista, procurava ser o camarada que só eu era o dono da verdade, só eu sabia as coisas. Então, antes de querer tratar o casamento, eu fui tratado. E a partir do momento que eu fui tratado, o meu casamento automaticamente ele se curou. Por quê? Porque o casamento ele é o resultado de 2 indivíduos que estão se tornando um. Então, o nosso maior desafio não é sermos 2, mas é sermos um. Então, quando você se permite ser tratado
a tal ponto do orgulho que está estabelecido em você, aonde é algo tão forte, aonde você não consegue ver, você consegue apontar os outros, mas você não consegue ver. E é quando alguém para na sua frente e literalmente coloca um espelho e diz tudo que você está falando, é a sua realidade. Esse cara é você. Então, quando isso acontece, você avança. Então, o problema da minha casa, da minha família, era literalmente esse cara aqui, orgulhoso, soberbo e arrogante, mas eu me permiti ser tratado. Bênção de Deus. Pegando esse gancho, pastor, é interessante a gente falar a respeito disso na questão da posição do homem. Eu lembro que no ano passado, na igreja, começou o treinamento de homens, né? Se fala muito em culto dos homens, reunião de homens, mas a proposta que vocês trouxeram no ano passado foi um treinamento de homens. E dentro desse treinamento, uma das frases que eu ouvi o senhor falando logo no começo da ministração nesse treinamento foi que quando crianças, mulheres e os homens se reúnem, a igreja está reunida. Mas quando existe uma reunião em que somente os homens estão reunidos, não é uma reunião somente da igreja, é uma reunião do governo de Deus. Explica para nós sobre isso, né? O que seria essa questão, eu acho que é bem interessante, né, para os homens que estão nos ouvindo entender e ter essa percepção de estado de governo, né? Estar sobre a ordenança e o mandamento de governar, que o senhor comentou agora há pouco ali quando falou sobre Adão. O maior governo da terra se chama homem. Quando Deus inicia o jardim, Deus não coloca lá um pastor, um papa, um bispo, um apóstolo, Deus coloca lá um homem. E quando o homem ele não entende a sua postura, ele não entende o seu lugar, ele acaba transferindo responsabilidades, ele acaba transferindo o seu governo. Então, quando você reúne a igreja, homens, mulheres, crianças, ali você tem a noiva de Cristo. Mas quando você reúne homens, você reúne o governo da terra. Sabe, isso é tão fácil e tão simples de você ter noção, que quando uma esposa ela se converte ao evangelho, ela leva no mínimo 6 meses a 10 anos para a conversão do esposo. No mínimo de 6 a 10 anos. E nisso ela também tem o trabalho de fazer com que os filhos, se eles forem mais velhos, já jovens, adolescentes, jovens e adultos, ela leva mais tempo ainda para também conduzir os filhos ao evangelho. Agora, se o homem se converte, ele chega em casa e diz para a mulher, domingo, 18 horas, eu quero você pronta, com as crianças banhadas, que nós vamos sair. Para onde? Ele vai dizer, não importa, nós temos um compromisso. E quando chega domingo à noite, 18 da tarde, todos estão prontos. E quando ela menos espera, ela está dentro de uma congregação. Por quê? Porque o governo daquela casa tomou uma postura. Então, hoje, por que homens não estão tomando uma postura? Porque homens não estão estabelecendo o seu governo. Porque esses homens, eles não tiveram uma transferência de governo. Então, todo homem, ele precisa entender o que é uma transferência de governo. Quando eu entendo o que é uma transferência de governo, o governo ele nunca acaba em mim. Porque eu não governo para uma temporada. Eu não governo para uma estação. Eu governo para uma eternidade. Então eu preciso entender por que os dias de Adão estão se refletindo até o dia de hoje. As Escrituras vão dizer o seguinte, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Deus vinha conferir como tinha sido o dia de Adão, porque um dia de Adão ia refletir 1000 gerações. Um dia bem trabalhado, um dia bem executado, um dia em adoração, ia refletir 1000 dias. Mas um dia também em queda, um dia também em pecado, ia refletir 1000 gerações. Então é por isso que os dias de Adão, eles refletem até agora. Porque governo não se dá para uma estação e para um ciclo. Governo se dá para uma geração. Então como que o meu governo ele é transferido? Para os meus filhos. Por que hoje nós estamos vendo homens totalmente sem governo? Homens que não conseguem entender quem eles são.
porque eles não tiveram continuidade. Os seus pais não conseguiram dar a eles o governo. E esse governo, ele só é dado através de uma forma. Ele só é transferido através de uma forma. Qual é a forma? Paternidade. Eu ia tocar nesse assunto, o senhor começou a falar a respeito disso, e a respeito de governo e tudo mais, e eu ia pegar esse gancho para perguntar a respeito de o quanto a paternidade realmente é importante. O senhor acabou de dizer que para se governar tem que entender isso. E eu acho que é importante falar que essa paternidade que o senhor fala não é a paternidade do pai para com o filho, dentro do mote que a gente tem nos dias de hoje. Ela é uma paternidade mais específica, mais direcionada, mais espiritual e vinda de Deus. E eu acredito que existe uma grande confusão quando a gente fala da paternidade específica direcionada do Senhor e dessa paternidade dos dias de hoje. Como é que pode esclarecer, pode deixar um pouco mais claro isso para nós? O que nós estamos vendo hoje, literalmente, não é uma paternidade. O que nós estamos vendo hoje são homens, mulheres que se tornam pais devido a uma relação casual, e essa relação muitas vezes ela se dá literalmente somente pelo prazer, o prazer momentâneo, o prazer de ter, né, os seus instintos aguçados, quando na verdade o outro com quem se está se relacionando não se sabe nem quem é, não se sabe de onde veio, não se sabe os familiares, às vezes nem o nome se sabe, né? Quando se passa uma noitada junto, no outro dia alguém vai dizer, lembra da fulana, da beltrana? E o cara vai dizer, eu não sei. Não, espere que eu vou te mostrar uma foto. Ah, essa aí? Essa aqui foi que você se relacionou. Eu nem lembro. Por quê? Porque hoje as gestações, elas se dão de uma forma aonde o ato em si de ter uma noite de prazer foi algo tão extremo, foi tão surreal, que no outro dia, só em ter a notícia que ali fecundou e está gestante, já trouxe um caos. Então, a maioria hoje das gestações, elas não têm a ver com algo desejado. Elas não têm a ver com algo projetado dentro de uma realidade natural daquilo que Deus estabeleceu para um homem e para uma mulher. Então, hoje nós não estamos vendo paternidade. Nós estamos vendo homens e mulheres que eles se tornam pais porque biologicamente não tem como negar. Porque se tivesse como negar, até isso eles o fariam. Perfeito. E como que é a paternidade certa? Paternidade, né, direcionada por Deus? Como que se percebe isso? Que caminho deve se andar? Por onde que deve começar e o que se deve buscar? O desejo de Deus, Eliezer, sempre foi ser pai. O desejo de Deus sempre foi ser pai. Tanto que o próprio Deus ele começa enviando o seu filho para restaurar aquilo que Adão perdeu. Adão é filho. Adão sempre foi filho de Deus. Por mais que você olhe para as Escrituras, por mais que você não encontre isso, por mais que você não encontre essa expressão, mas Adão, ele foi tirado de Deus. Quem é o pai? O pai é aquele que carrega a fecundidade. O pai é aquele que carrega a semente. Adão saiu de Deus. Adão saiu do pai, que era fecundo, que tinha a semente. Então agora Adão, ele cai. Adão não consegue dar continuidade naquilo que Deus estabelece. E quando Adão ele cai, Deus não envia um livro. Deus envia o seu filho para restaurar aquilo que havia se perdido. O que havia se perdido? Havia se perdido esta natureza, havia se perdido este ambiente. Qual ambiente? A paternidade, ela estabelece um ambiente de proteção, ela estabelece um ambiente de identidade e de destino. Foi exatamente o que o homem perdeu. O homem perdeu o seu lugar de proteção, o homem perdeu o jardim, o homem perdeu o propósito da sua vida, ele perdeu a sua identidade e o homem perdeu o seu destino. Então agora, o filho vem para quê?
O filho não vem agora para estabelecer uma religião, mas o filho vem para fazer com que o pai fosse visto através dele. A paternidade, ela não se inicia você sendo pai. A paternidade, ela se inicia você sendo filho. Jesus não vem nos ensinar a ser pai. Jesus vem nos ensinar a ser filho. Porque só pode se tornar um bom pai aquele que foi um bom filho. Quando nós vemos filhos que foram péssimos filhos se tornando pais, os seus filhos também se tornarão filhos ruins e sem destino. Porque a paternidade, ela não começa em você sendo filho. Ela começa, melhor dizendo, ela não começa com você sendo pai. Ela começa com você sendo filho. Jesus veio nos ensinar a ser filho para que depois nós pudéssemos ser pai. Bênção de Deus. E dentro dessa ótica, pastor, de paternidade, né? Como que o senhor pensa que o relacionamento de quem não tem essa noção, de quem não tem essa compreensão, deve começar? Primeiro, nós vamos ver o quanto nós estamos sendo afetados pela falta de paternidade. O quanto nós estamos sendo afetados. Homens que não têm uma identidade firmada, homens que entram em um relacionamento onde eles não buscam dar continuidade naquilo que eles receberam, até porque não receberam. A maioria dos homens hoje, eles entram num relacionamento não procurando uma esposa, mas procurando uma mãe, porque a vida toda, a referência de paternidade que eles tiveram foi de uma mãe e não de um pai. Então, hoje eles entram em um relacionamento procurando uma mãe e não querendo ser homem para dar continuidade. Então, nós estamos vendo o reflexo disso acontecer. E isso, na verdade, tem trazido tanta dor, isso tem causado tanto sofrimento a uma geração que ela não consegue avançar. Então, tudo mostra que essa geração está avançando. Mas quando você pega essa geração e consegue tirar todos os acessórios que ela carrega, você vai ver o quanto essa geração está debilitada e, na verdade, ela não avançou, na verdade, ela retrocedeu. Então, eu tenho que começar por aonde? Eu preciso começar por um lugar, e esse lugar é saber o quê? É saber quem eu sou, quem realmente eu sou, qual é a identidade que eu carrego. Dentro dessa identidade, eu vou procurar a conhecer as minhas raízes. Lá atrás do nosso RG tem filiação. Lá tem o nome do seu pai e o nome da sua mãe. Ali está falando da sua origem. Qual é a minha origem? Qual é a minha raiz? Da onde eu vim? Para que eu vim? E para onde eu vou? Se eu não tiver essa consciência, eu vou exatamente cumprir os meus dias na terra, somente ocupando a terra, não plantando, não crescendo, não desenvolvendo e muito menos escolhendo. Que bênção, pastor. Falando a respeito da identidade, né? Isso necessariamente passa por conhecer a Cristo. A gente precisa entender que nós todos somos criaturas de Deus. Todos são criatura. Mas eu me torno filho quando eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele revela o Pai. Ele deixou de ser o primogênito, né? Ele deixou de ser, melhor dizendo, o único filho, onde ele era o primeiro, o único, e passou a ser agora o primeiro de muitos irmãos. Então ele nos traz um modelo de como nós temos que ser filhos, como que nós temos que nos tornar filhos de Deus. Então, se não for por ele, nós não nos tornamos filhos de Deus. Podemos ser criatura, mas não filhos. Entendi. E uma pergunta interessante relacionada a isso, pastor, dentro do que o senhor está falando e trazendo a respeito de paternidade, o sistema religioso, dentro do que o senhor conhece, o senhor tem visto, e até mesmo que o senhor já viveu, ele acaba deturpando essa visão de paternidade. O sistema ele acaba realmente deixando as pessoas sem esse acesso? Porque nós vemos muito o quê? Nós vemos o paternalismo, né?
e não a paternidade. Então, o paternalismo, ele se dá a um ambiente onde você bate continência, onde você tem que estar sempre pedindo permissão, né, para algumas coisas, aonde você não pode sobressair, aonde você precisa estar sempre naquele lugar ou depender daquela pessoa para tudo. Então, isto muitas vezes é visto como um pai, mas na verdade isso é paternalismo. O pai, ele tem prazer de se esforçar, de investir para que os seus filhos se tornem melhores do que ele. Isso sim, isso é uma paternidade. Então, ela é distorcida, por quê? Porque o paternalismo, ele é estabelecido, mas não uma verdadeira paternidade. E isso é o que acaba impedindo de forma muito contundente que a pessoa viva uma plenitude em Deus, viva um fluir do Senhor muito mais eficiente, fluente e tudo mais. E a ideia do paternalismo, ele se dá praticamente junto com o legalismo. Por quê? Porque assim, esse sistema, ele é tão corrompido, aonde nós não conseguimos entender que os filhos, eles precisam se desenvolver. Há uma palavra que Deus liberou para Adão lá, em Gênesis, dizendo: cresça, multiplique, né? Se torne muitos. Então, desde aquele dia desta palavra liberada, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos multiplicando. A minha preocupação, ela não deve ser se eu vou crescer ou não. Crescer, a própria natureza se encarrega. A minha preocupação, ela tem que ser com o que eu estou desenvolvendo. E aí entra a paternidade, aonde ela vai se preocupar com aquilo que os filhos estão desenvolvendo. As minhas filhas, desde o dia que elas nasceram, elas estão crescendo. Mas eu estou preocupado não com o crescimento delas, eu estou preocupado com o desenvolvimento delas. Eu quero saber se elas estão ouvindo bem, porque se elas ouvir bem, elas vão falar corretamente. Eu quero saber se elas estão tendo os 5 sentidos bem aguçados, para que isso gere um desenvolvimento dentro do crescimento. Então, o paternalismo, ele se preocupa muito com o crescimento, mas não com o desenvolvimento. Então, vamos crescer. Como? Não me interessa. Eu quero é saber de crescer. O que eu vou fazer com esse ambiente? Não sei, cara. Sei que nós vamos encher isso aqui. Eu quero saber do resultado e não do fruto. Então, o paternalismo, ele me leva a querer o resultado e não o fruto. A paternidade, ela não quer saber do resultado. Porque a paternidade, independentemente de onde o filho chegar, o filho sempre será filho. Certo. O senhor acha que, ou acredita que, quando a Bíblia fala da sinagoga de Satanás, está falando de sinagogas paternalistas? Sabe que a gente precisa entender que a gente pensa muito sobre isso a partir de um ambiente, a partir de uma construção esteticamente. E as sinagogas, ela tem a ver com ensinamentos, tem a ver com sofismas, tem a ver com mentiras e tem a ver com enganos. Então, não tem a ver com o ambiente físico, não tem a ver com construções, mas tem a ver com falsos ensinos. Certo. Então, se não houver uma identidade, automaticamente isso vai gerar um falso ensino. O que nós precisamos compreender é o quê? A paternidade, ela gera identidade. E a identidade, ela te introduz no teu propósito. Quando você não tem uma paternidade estabelecida, dificilmente você vai conseguir estabelecer uma identidade. Por quê? Porque o que gera a identidade é a paternidade. Não tem. Você não consegue gerar uma identidade sem paternidade. Não tem como. Então, antigamente, 5 dias, se não me falha a memória, e você tinha que ir até o cartório registrar o seu filho. 5 dias de nascido. Hoje, já se faz isso dentro do próprio hospital.
né? A criança nasce e quando vê dentro do próprio hospital já vem um registro. Por quê? Porque é o pai que estabelece a identidade do filho. É o pai que diz, ó, o nome dele vai ser esse. É o pai que diz, não, ele vai se chamar fulano de tal. É o pai. Então, a paternidade, ela gera a identidade. Quando você não tem paternidade, a sua identidade, ela vai ser gerada a partir de um ambiente descompromissado. E isso pode fazer com que você seja um clandestino espiritualmente. Isso pode fazer com que você se torne um nômade. Você não sabe quem é, você não sabe para que vem, você não tem raiz. E todo aquele que não tem raiz, ele não consegue crescer e frutificar. Por quê? Porque ele se tornou um clandestino espiritualmente, porque ele não tem paternidade e a paternidade não gerou identidade nele. Só que quando nós falamos nisso, nós estamos deixando bem claro que nós não estamos falando de paternalismo. Não se trata de você dizer, ok, então vocês estão dizendo que para mim ter identidade eu tenho que ter paternidade, eu tenho que ter alguém para me chamar de pai, eu tenho que ter alguém para me bater continência. Isso é paternalismo, isso não é paternidade. Quanto, Eliezer? Quanto o teu pai te pagou por mês para você chamar ele de pai? Me responda. Nada. O que fez você reconhecer que o seu pai é o seu pai foi um ambiente. Relacionamento. Um relacionamento. Então, todas as vezes que há uma forçação, não é paternidade, é paternalismo. Um relacionamento de uma verdadeira paternidade, aonde não se faz necessário você dizer meu pai, ô paizinho, ô pai. Não, você não precisa, não se faz necessário isso. Mas aquele ambiente em si, ele vai construir uma identidade dentro de você. E essa identidade, ela vai te introduzir no teu propósito. Bênção de Deus. E o senhor fala muito, né? E acompanha, o senhor tem falado muito a respeito de paternidade. Nós tivemos no ano passado, nesse ano, né? Falando no ano passado, já estamos quase virando ano. Mas nesse ano, no início do ano, o senhor falou por quase mais de 3 meses, todos os domingos, sobre o assunto paternidade. E dentro das mensagens que o senhor trouxe, a gente teve muitas expressões de o culto não terminar. Literalmente, assim, o senhor não concluir a mensagem. O culto óbvio, acabou, mas o senhor não conseguiu concluir a mensagem. Tem algum testemunho desses dias, dos cultos que o senhor teve na igreja lá, e que eu pude presenciar alguns, que o senhor percebeu que houve realmente uma identificação, uma clarificação da identidade com relação a alguma ou mais pessoas? E qual é a principal característica que o senhor nota, né, o principal fruto que o senhor nota que essa pessoa de fato agora começou a viver a paternidade? Vários testemunhos, vários mesmo, vários. E nós percebemos o quê? Nós percebemos que homens geraram os seus filhos, né, contribuíram com as suas esposas, geraram os seus filhos. Eles conseguiram ensinar uma profissão aos seus filhos, mas não conseguiram multiplicar o amor, o carinho, o afeto, estabelecer uma identidade e dar uma direção. Por que não? Porque eles não receberam. Então, hoje, a maioria dos pais, eles conseguem ensinar uma profissão aos seus filhos, mas não conseguem ser pai. Eles conseguem fazer aquilo que é o mais difícil dentro de uma realidade do que dentro da sua própria natureza, que é só multiplicar. Mas multiplicar o quê? Aí eles multiplicam aquilo que literalmente eles receberam. A maioria dos pais abusados pelos próprios pais, ou se não por parentes e amigos dos seus pais. Nesse caso, abusos sexuais, você fala? Abuso sexual, abuso de violência, abuso verbal. Filhos que se tornaram pais, que foram literalmente agredidos, que foram literalmente violentados em agressões físicas, se tornaram crianças revoltadas, iradas, rebeldes, pessoas sem limite. E toda pessoa sem limite, ela é uma pessoa
que ela não consegue andar em ambiente de honra. Porque a honra, ela estabelece limite. Pessoas que não entendem honra são pessoas sem limites. Então, pessoas que viveram o extremo de violência, o extremo de drogadição, o extremo de abuso, e dentro dessas ministrações, elas foram literalmente transportadas a um lugar onde elas conseguiram ver os traumas que foram geradas nelas e que elas multiplicaram os seus filhos. Nós temos um exemplo de uma criança que nasceu, e desde que ela nasceu, ela já tem 10 anos. Desde que ela nasceu, ela nunca veio com o pai. Nunca, nunca. Sempre com a mãe. Por quê? Porque ela viu esse pai dentro de casa, irado, quebrando as coisas. Viu o pai dentro de casa quebrando literalmente a casa, o carro, de tanta ira. E quando essas ministrações elas foram liberadas, este homem ele entrou a um lugar aonde tudo que havia dentro dele era um menino indefeso. Quando ele veio conversar comigo, ele disse assim: eu ainda lembro quando meu pai quebrava toda a casa e eu ficava em um canto. E tudo que eu queria era atravessar aquela parede e sair do outro lado. E eu olhei para ele e eu disse: esse menino indefeso ainda está dentro de você. Mas chegou a hora de você se tornar um homem curado, sarado, aonde o seu pai, ele não compreende, não compreenderá isso jamais. Mas agora não se trata de um pai curar um filho, mas se trata de um filho curar o pai, para que esse filho possa curar o neto do avô. E esse filho procurou o pai e chegou lá e disse: pai, eu não sei se o senhor vai entender, mas assim, o senhor nunca me deu um abraço, mas eu quero te abraçar. O senhor nunca disse para mim que me amava, mas eu quero dizer que eu te amo, pai. O senhor nunca falou para mim como era bom me ter como filho, mas eu quero dizer para o senhor como é bom ter o Senhor como pai. E quando ele encerrou tudo isso, o pai sem ter reação, um homem já de 72 anos, sem ter reação, ele me pega uma bacia com água, senta na frente do seu pai e começa a lavar os pés do pai. E esse pai olhava para ele e dizia: filho, por que você está fazendo isso? E ele disse: pai, não tem a ver com o senhor, tem a ver comigo. E sabe que passou alguns dias, esse homem começou a ter uma outra postura, uma outra conduta. Sabe o que acontece hoje? O menino hoje, de 10 anos, que não vinha com ele, hoje só quer saber do pai. Prefere estar mais tempo com o pai do que com a mãe. Eu os visitei esses dias e a mãe disse para mim assim: o menino não quer mais saber de mim, pastor, só quer saber agora do pai. Por quê? Porque o que travava o relacionamento do filho com o pai era ver que o pai não se dava como o avô. Mas agora a ligação das gerações, elas foram estabelecidas. Sempre que há uma discórdia e uma inimizade, eu estabeleço inimizades geracionais. Sabe que quando eu me torno inimigo de alguém, literalmente, eu estou fazendo com que os meus filhos se tornem inimigo dos filhos daquela pessoa. Era o que acontecia antigamente, né? A briga entre famílias. Né? O bisavô brigou com o bisavô do outro, mas a família seguiu brigando por gerações. E por um ódio que nem, de certa forma, não tinha nexo, né? Porque aquela geração não tinha nada contra a geração atual, mas o que o bisavô brigou, isso acabou gerando inimizades geracionais. Então, hoje, nós vimos e observamos muitos testemunhos e nós conseguimos ver uma congregação, homens que foram ministrados, mulheres também que foram ministrados,
que eles conseguiram resolver feridas, conseguiram resolver inimizades. Alguns, literalmente, ressuscitaram seus pais. É uma frase meia de impacto, assim, difícil de entender. Como assim ressuscitaram seus pais? Porque verbalmente eles tinham matado seus pais. Quantos que dentro das ministrações vieram me procurar e dizer assim: pastor, eu lá, nos meus 16 anos, eu disse para o meu pai: para mim tu tá morto. Para mim tu nunca mais vai ser o meu pai, tu nunca mais vai ser a minha mãe. Eu te odeio, pai, eu te odeio, mãe. Eu quero que você morra. E essas pessoas foram lá e chegaram diante dos seus pais e disseram: eu vim aqui pedir perdão, eu vim aqui ressuscitar você. Eu vim aqui ressuscitar você. E ali eles viram um relacionamento verdadeiramente de pais e filhos serem restaurados. E a profecia é se cumprir. Aonde Malaquias vai dizer: eis que nos últimos dias eu envio o espírito do profeta Elias. E ele vai fazer que haja uma conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais. Porque quando os pais não conseguem converter o coração dos filhos, os filhos convertem o coração dos pais. Benção. Porque a paternidade, ela te dá uma autoridade. Tanto o pai, ele tem a autoridade de estabelecer um destino, a autoridade de liberar os seus filhos, porque a palavra Deus te abençoe significa eu te libero para prosperar. Então, assim como um pai tem autoridade na vida de um filho também tem autoridade e acesso ao coração do pai. Qual é a autoridade que um filho carrega a um pai? Qual é a chave que dá acesso de um filho ao coração do pai? Honra. A honra faz você acessar o coração do seu pai. Então, por que eu nunca acessei o coração do meu pai? Porque você nunca honrou. A partir do momento que você decide honrar, o coração do seu pai, as portas do coração do seu pai se abrem. E você entra e você consegue ministrar. Você consegue estabelecer e ministrar em áreas onde o seu pai nunca foi ministrado. Porque a honra, ela abre. A honra, ela é a chave que te dá acesso ao coração daquele que está sobre você com uma autoridade que você ainda não tem e não conquistou. Maravilha. Gente, esse foi o podcast junto com o pastor Natanael Mongelos, né? Cristão que Investe, trazendo um conhecimento aí de grande profundidade, uma revelação da parte de Deus que é fenomenal, fantástica. E eu quero dizer para você, a gente começou esse movimento, nós não vamos parar, 2023 está iniciando e a gente está iniciando junto com todas as pessoas que querem uma mentalidade, uma identidade, querem entender o seu local, a sua posição em Deus e principalmente, né, estabelecendo a identidade, fazendo com que o propósito seja cumprido. Se você ainda não conseguiu fazer com que o propósito seja cumprido na sua vida, começa a dar atenção a essa questão falada que nós falamos aqui agora no final sobre paternidade. O pastor Natanael tem um grande histórico, um testemunho muito forte, um testemunho muito vivo, e ele carrega uma palavra da parte de Deus aí que impacta a nossa vida, impacta o nosso coração, porque é fruto de experiências com Deus, é fruto de ministrações da qual ele se submeteu, é fruto de uma vida buscando viver a liberdade que Deus nos concede. Então, quero deixar para o pastor Natanael as considerações finais aqui, né, o contato dele, como que faz para acessar. Né, o ano de 2023 ele tem uma agenda muito apertada, são diversos compromissos na igreja, a gente já sabe disso, mas a gente estava conversando e ele quer ter alguns dias que ele possa ir ministrar em outros lugares, ministrar em outras igrejas, outras congregações, levando aí. Eu sempre digo, ele tem algo muito direcionado aos homens, né? Ele tem uma palavra muito direcionada aos homens. Eu já participei em alguns eventos que ele ministrou para homens e foi algo tremendo, e também uma palavra de paternidade para ser levada à igreja do Senhor. Então, pastor Natanael, deixa as considerações finais aí e os seus contatos também, onde que a gente pode encontrar, né? Quais são as redes sociais e tudo mais. Eliezer, cara,